Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. Você é muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando, para aqueles que já acompanham aí semanalmente o nosso canal, nós estamos estudando sobre um panorama bíblico. O que é um panorama bíblico? É uma visão de todos os livros da Bíblia, uma visão simplificada, um resumo, de todos os livros da Bíblia, desde Gênesis, e nós vamos trabalhar até Apocalipse. Hoje nós estamos na aula de número 19, nós vamos falar sobre o livro do profeta Jeremias, livro de Jeremias, que é o 24º livro da Bíblia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, compartilha esse link com alguém. Se gostar da aula, deixa o seu gostei e deixe seu comentário também, faça a sua pergunta, que na medida do possível nós vamos responder. Amém? Eu quero poder orar para a gente começar mais essa aula. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que o Senhor nos deu para vivermos, nos deu, Senhor Pai, esse momento, essa oportunidade de poder conhecer mais acerca da Tua Palavra, conhecer mais, Senhor Pai, acerca daquilo que o Senhor deixou para nós como manual, a Bíblia. Manual, Senhor Pai, para a nossa vivência, para os nossos dias, aquilo onde nós podemos ouvir a Tua voz, ler e entender as revelações daquilo que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão nos assistindo, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que possamos entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Bom, o intuito da nossa escola bíblica não é te trazer uma revelação da palavra, O intuito aqui é te trazer um conhecimento. Para quê? Para que quando você chegar nos cultos da sua igreja, se você não congrega conosco, você vai poder, quando o pastor, o pregador, trazer a mensagem para você, você vai ter um pouco mais de familiaridade com o texto, vai entender o contexto que estava acontecendo, e aí então você vai receber a revelação do Senhor com mais facilidade, uma vez que você já conhece, amém? Então o intuito aqui é te dar conhecimento, te dar bagagem e cultura bíblica, beleza? Então vamos lá, nós vamos então falar hoje do profeta Jeremias, que é o segundo livro profético aqui da Bíblia. Nós falamos do primeiro livro profético, que é o livro de Isaías, o primeiro e o maior. Agora Jeremias é o segundo livro, o segundo profeta aí, considerado os profetas maiores. Lembra que nós vamos classificar entre profetas maiores e profetas menores? Se você já recebeu, a maioria das pessoas já recebeu o panorama bíblico aí, Você pode receber, você vai poder estudar comigo agora, vai ficar mais fácil de você ver algumas coisas. Então já abra a sua Bíblia, se você pode, já abra aí o seu livro o seu panorama bíblico, no livro de Jeremias, e também, se você pode, pegue uma caneta e um papel para fazer as anotações, e isso vai ficar mais fácil de você compreender e gravar aquilo que nós falamos aqui. Beleza? Bom, então Jeremias, como já diz aqui na nossa apostila, no nosso panorama bíblico, é um livro dos profetas maiores, caracterizado nos profetas maiores. Se você, a característica dele é um livro profético e está entre os profetas maiores. Se você ir lá no comecinho do seu panorama bíblico, que está aí na sua mão, na página de número... na página 3, você vai ver como a Bíblia está dividida, Então tá lá o Antigo Testamento, depois tem lá os livros, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas maiores, que é o que nós estamos falando agora, Jeremias, o segundo profeta. O Jeremias profetizou entre os anos de 626 a 586 anos antes de Cristo. Nós já aprendemos aqui nas nossas aulas que no Antigo Testamento os anos eram contados de forma decrescente, até chegar no nascimento de Jesus. Então esse livro tem 52 capítulos e o profeta Jeremias profetizou. A história acontece em cerca de 40 anos, mais ou menos 40 anos, Então Jeremias, ele era um homem
de uma família sacerdotal, ele era da descendência, da linhagem, né, dos sacerdotes, que eram homens escolhidos por Deus para trabalhar no templo, para poder levar o sacrifício do povo a Deus. Então, você que também está acompanhando já sabe o que é um sacerdote. Então, Jeremias, ele era um homem dessa linhagem, da linhagem de sacerdote, tá? Jeremias, quando ele foi escolhido por Deus para ser profeta, ele era muito novo. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim, ó: Então disse eu: Ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Né? Então ele era muito novo quando o Senhor escolheu. Jeremias, ele foi do reino de Judá, do reino do sul. Nós também já falamos isso aqui, lembra das divisões do reino? Reino do norte, que foi as 10 tribos, e reino do sul, que foi a tribo de Benjamim de Judá, conhecido também como reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém. Tá? Então ele era desse reino, o mesmo reino que era o profeta Isaías, né? Que o profeta Isaías também era do reino de Judá. Bom, no capítulo 2, mostra que Jeremias, ele exorta o povo por terem abandonado o Senhor. Quero ler com você, capítulo 2, versículo 7, diz assim, capítulo 7, Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraram, contaminaram a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Então olha só, Jeremias aqui ele começa, né, o seu ministério profético, ele começa falando, ele começa exortando o povo. Olha, Deus falando, né, porque o profeta falava em nome de Deus. Deus falando, olha, eu coloquei vocês numa terra fértil, eu tirei vocês lá do Egito, trouxe vocês para uma terra fértil, mas vocês me abandonaram. Vocês deturparam a minha terra. Vocês começaram a cometer a idolatria. Olha só também o que diz o capítulo 2, versículo 27, para você entender um pouco mais. Vocês dizem ao pau, tu és o meu pai, e a pedra, tu me gerastes. Eles me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Olha só o que ele está dizendo. Vocês construíram deuses de pau. Vocês construíram deuses de pedra. Vocês construíram outros deuses. Vocês construíram imagens. Estão adorando outros deuses. Né? E vocês dizem a ele, tu és o meu pai. Vocês dizem à pedra, tu me gerastes. Observa que o povo aqui estava vivendo um momento de idolatria. Isaías já tinha profetizado um pouco sobre isso. E aqui Jeremias vai profetizar ainda mais, vai se aprofundar ainda mais no assunto. E vai dizer, olha, vocês estão me traindo. Ele chega, inclusive, a descrever a idolatria como um adultério. Jeremias chega a descrever a idolatria como um adultério. Olha, vocês estão me deixando, Deus dizendo, né? Bom, ele descreve como uma traição a Deus, né? Ele denuncia os erros. Jeremias, ele vai denunciar os erros não só do povo, mas também dos sacerdotes. Ele vai denunciar o erro dos reis, pessoas que tinham sido levantadas para serem instrumentos de Deus, usados por Deus, por seu povo, como o sacerdote, por exemplo. Mas ele vai denunciar o erro do povo, o erro dos reis e também o erro dos sacerdotes, né? Todos eles se corromperam e cometeram injustiça contra os mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os imigrantes e os pobres. Então Jeremias aqui é levantado no meio desse povo, no meio dessa geração, para denunciar o pecado do povo, para chamar aí o povo ao arrependimento, né? Tem vários textos, nós vamos ler algum aqui, que Deus chama o povo ao arrependimento. Jeremias, isso aqui é uma curiosidade, tá? Se você quiser anotar aí, pode ser que caia na pergunta aí do seu MI, do seu discipulado. Jeremias é conhecido nos dias de hoje, né, por alguns teólogos, alguns estudiosos, como o profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias, ele se lamentava pelo povo. Jeremias, ele sofria, ele era sensível ao sofrimento do povo. Inclusive, nós vamos ler na próxima aula, vamos entender na próxima aula que Jeremias escreveu também o livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias.
Então Jeremias era alguém que se lamentava pelo erro do povo, ele sofria junto com o povo. Ele não estava apenas lá denunciando o pecado, mas ele denunciava o pecado e gemia junto. Então por isso que ele é conhecido, né, como o profeta chorão. Bom, olha só uma curiosidade também do livro de Jeremias. Vai lá comigo no capítulo 36. Jeremias é um livro bem grande também, com 52 capítulos. Eu vou tentar ser bem resumido nessa aula, para a gente ficar dentro dos 30 minutos. Isaías eu passei bastante do tempo, eu não quero fazer isso aqui no livro de Jeremias. Olha só, diz assim o versículo 4 do capítulo 36. Então, Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, enquanto Jeremias lhe ditava todas as palavras que o Senhor tinha falado. Então nós entendemos aqui, é muito claro, que Jeremias era o autor do livro de Jeremias, por isso que leva o nome dele. Era o profeta que falou tudo isso. Porém, não era ele que escrevia, ele tinha um homem que a escrevia, o que ele ditava, que era Baruque. Nós acreditamos, né, eu acredito, outras pessoas também acreditam, que vários dos livros bíblicos foram escritos dessa forma. Por quê? Porque naquela época não era costume de todos ter o hábito da escrita, da leitura, né? Era um tempo mais difícil ter acesso à escrita, à leitura, então não era todos os homens que eram letrados, né? Acredito que vários dos profetas não foram eles mesmos que escreveram, porém não se tem ao certo essa informação, a Bíblia não deixa claro, mas no caso de Jeremias fica claro, né? Ele, nesse capítulo que nós lemos, 36, versículo 4, fica muito claro que não foi ele que escreveu, ele ditou, o autor foi ele, mas quem escreveu, quem passou para o papel foi Baruque, beleza? Lembrando que nós acreditamos que vários outros também foi dessa forma, mas Jeremias deixa muito claro isso. Bom, Jeremias então ele profetizou sobre a destruição do templo feito por Salomão, né? Jeremias ele vai profetizar sobre a destruição do povo de Deus, sobre o castigo que o povo de Deus ia passar na Babilônia, né? Sobre o exílio babilônico, sobre os 70 anos. Ele dá bastante detalhes sobre isso, o livro de Jeremias. Isaías já tinha falado, lembra na aula passada? Isaías já tinha profetizado sobre o exílio babilônico 100 anos antes de acontecer. Porém, Jeremias ele é detalhista nisso. Ele vai dar detalhes sobre isso. No capítulo 25, ele profetizou sobre um reino que viria do norte para tomar Judá. E depois ficou claro que esse reino seria, foi, depois quando concretizado, esse reino foi o reino babilônico. Então, no capítulo 25 desse livro, ele começa a dizer, olha, vai vir um reino do norte e vai tomar essa cidade, vai tomar Jerusalém, vai destruir o templo construído por Salomão, vai destruir tudo aquilo que tem aqui, vai levar cativo o povo, vai levar os utensílios da casa do Senhor. E aí, então, é aqui nesse capítulo 25 que ele dá detalhes de como seria isso, né? Depois ficou muito claro, que até então não se sabia que reino era esse, porque ele fala reino do norte, que vem do norte. Depois ficou muito claro que era o reino babilônico, tá bom? Olha só o capítulo 25, versículo 9, também algo que me chama muito a atenção. Se você pode, vai lá comigo, nós vamos passear um pouquinho aqui. Jeremias capítulo 25, verso 9. Olha só o que diz esse texto aqui, você vai ficar talvez surpreso ao ler isso. Diz assim, convocarei, Deus dizendo através de Jeremias, tá? Convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e eu o destruirei totalmente, e porei por objeto de espanto, e de assombro e ruínas perpétuas. Olha só o que me chamou a atenção nesse texto. Deus diz assim, eu vou trazer um rei, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, um rei que destruiu o povo de Israel, e ele chama esse rei de meu servo. Ele fala, olha, o rei Nabucodonosor, meu servo. E aí talvez você se espanta ao ouvir isso, porque você fala, como? O rei da Babilônia,
que era um rei onde havia uma cultura pagã, eles adoravam vários deuses. Como que Deus chama ele de meu servo? Na verdade, aqui há um detalhe. Quando ele fala aqui, olha, a Babilônia e o rei Nabucodonosor são meus servos, por quê? Porque eles são usados, eles serão usados para trazer repreensão e castigo ao meu povo. Eu vou usar Nabucodonosor como um instrumento, como servo meu. Ele mostra mesmo aqui a servidão de Nabucodonosor e da Babilônia como instrumento dele. Por isso que ele chama de meu servo. Não é que Nabucodonosor servia a ele, adorava ele como Deus, não. Mas ele era um instrumento, ele era um servo do Senhor a fazer aquilo que o Senhor queria fazer no meio do seu povo, que era trazer o castigo. Então, o que fica muito claro para mim aqui, muito claro, nesse livro, né? Depois nós vamos falar o resumo do livro, mas aqui eu já quero abranger um pouco isso. Fica muito claro que tudo que sobrevém sobre a nossa vida, quer seja bom ou quer seja mal, é um instrumento do Senhor. Talvez você fale, pastor, mas como isso? Como que a doença do meu filho, como que o meu problema que eu vivo no meu casamento, como que o problema que eu vivo na minha saúde, na minha vida financeira, como que o problema que eu vivo com os meus familiares, o meu filho sem salvação ainda, o meu esposo não convertido, como isso contribui? Sim, querido. Deus tem um propósito em todas as coisas. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que acontecem na vida dos filhos, tá? Estou falando na vida dos filhos, aqueles que são filhos de Deus. Contribui. Lembra que tem um texto que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas. E aqui é muito claro, ele fala assim, olha, a Babilônia, o rei Nabucodonosor é um instrumento meu. Então, quando o mal sobrevier sobre você, ou se ele já está, né, aí na sua vida, você vai olhar e falar, cara, até nisso Deus tem um controle. Nós vimos já, aprendemos aqui sobre a vida de Jó. Você vê que tudo era uma permissão. O diabo que agiu, mas até o diabo era um servo do Senhor. Era alguém fazendo. Se eu não me engano, não sei se foi Lutero, acho que foi Martinho Lutero, que ele fala uma frase assim, o diabo não passa de um cachorrinho na coleira de Deus. Então muitas vezes nós nos assombramos aí com a ação do mal na nossa vida, mas na verdade ele é apenas um instrumento de Deus. Deus tem um controle de tudo. Eu sei que para algumas pessoas parece muito estranho isso, porque talvez você fale, nossa, então Deus é mal, Deus que está causando todo esse mal na minha vida. Não, ele apenas permite para que algo maior aconteça. E se você ainda não entendeu o que Deus está querendo fazer, fique tranquilo, que ele tem um controle de tudo e vai chegar o momento que você vai entender. Tá? Quando tudo isso acabar, você vai falar, nossa, eu passei por essa situação com meu filho para gerar essa situação em mim, para gerar um coração, quem sabe, mais quebrantado, quem sabe para mudar algumas coisas que você precisa mudar. Eu passei por essa dificuldade financeira porque Deus precisava gerar um caráter melhor em mim. Eu perdi filhos porque Deus precisava me tornar uma pessoa mais forte. Enfim, Deus tem um propósito em todas as coisas na vida dos filhos, tá bom? Então, olha só. Ele começa a profetizar no capítulo 7, diz assim, olha, eu quero mostrar para você, capítulo 7, versículo 23 e 24, deixa eu tomar uma água. Versículo 23 e 27 diz assim, ó, mas isto lhe ordenei, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vai bem. Mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos. Pelo contrário, andaram no seu próprio conselho, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Então Jeremias ele se levanta para poder profetizar, para poder abrir os olhos do povo, para poder dizer que o Senhor ia trazer juízo, para dizer que o povo estava errando, que o povo estava sendo idólatra, que o povo tinha se desviado, tinha esquecido do Senhor. A ideia era que o povo abrisse os olhos e se convertesse dos seus maus caminhos. A ideia era que o povo entendesse, olha, eu estou errado. O versículo 23 diz, mas isso lhe ordenei, dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, andai em todo o meu caminho que eu vos mandar, para que vocês vão bem. Ou seja, olha, se vocês me ouvirem, se vocês se voltarem o coração a mim, se vocês ficarem atentos à minha voz, eu sou o Deus de vocês.
Mas não, pelo contrário, o texto diz isso. Vocês não inclinaram o ouvido a mim, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do vosso coração, andaram para trás e não para adiante. Então a ideia de que Jeremias profetizasse era para que o povo enxergasse o seu próprio erro e se reconciliasse com Deus. Né? Talvez você aí é exortado através de uma palavra, né? Nós vamos aos cultos, ouvimos palavras, algumas palavras duras que nós não gostamos de ouvir, né? Muitas vezes a primeira impressão que nos dá, olha, o Senhor foi muito duro nessa palavra, mas essa dureza de Deus é cuidado. Essa dureza de Deus é, olha filho, se eu estou falando com você ainda há chance. Se eu estou falando com você, porque Deus exorta o filho que ama. Então, se você tem ouvido palavras duras onde você congrega, fique feliz por isso. Porque Deus tem falado com você, Deus tem chamado você ao arrependimento. Beleza? Bom, no capítulo 26, lembra que eu falei que a gente ia passear um pouco? Eu quis fazer dessa forma mesmo, indo para lá e para cá, para dar dinamismo na aula. No capítulo 26, mostra que por conta da profecia que Deus traria juízo, os líderes de Israel queriam matar Jeremias. Então, por conta da dureza da palavra que ele falava, os líderes de Israel não gostou. Porque imagina só, né? Um homem se levanta, começa a falar coisas duras, que Deus vai trazer juízo, começa a falar que o nosso povo vai ser cativo num povo de terra estranha, um povo que nem adora o Deus de Israel, um povo que adora outros deuses. Como assim? E aí os líderes de Israel ficaram revoltados, ficaram tristes, né? E nervosos por conta da situação. E eles queriam matar, eles tramam lá, eles comentam, eles falam sobre matar Jeremias. No capítulo 38, vamos lá no 38, você está com a sua Bíblia aí, abra comigo. Diz que Jeremias ele foi lançado numa cisterna, né? Não havia água, a cisterna era um lugar, um poço cavado para armazenamento de água, mas não havia água, mas havia lama, né? Numa cisterna cheia de lama, a palavra diz isso. Para que a voz de Jeremias fosse silenciada, a voz profética dele fosse silenciada. Então a ideia é, vamos prender esse cara, vamos jogar ele num poço lá, vamos calar a voz dele, pelo menos a gente vive em paz, né? Seus inimigos o jogaram dentro de um poço, e ali naquele lugar Jeremias experimentou um tempo de solidão e escassez. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Nós estamos dentro do tempo da nossa aula. Talvez você é um homem usado por Deus para pregar o evangelho. Talvez você é um pastor que me ouve. Talvez você é um pregador. Talvez você é um evangelista. Pessoas que tem aqui, que nos assistem, que são líderes de discipulado, líderes de MI, né? Outras pessoas pregam em presídios, em clínicas. E talvez em algum momento da sua vida você se sente só. Talvez em algum momento da sua vida você experimenta a solidão. Talvez em algum momento da sua vida você fale, eu estou no caminho errado, porque eu tenho sofrido. Queridos, aqueles que pregam a verdade, aqueles que são bocas de Deus, muitas vezes não serão compreendidos. Porque nós vivemos num mundo, numa época que o evangelho está muito vazio, muito raso, muito barato. As pessoas querem ouvir aquilo que tem sabor doce, né? Aquilo que consola a nossa alma, que afagam o nosso ego, né? Eu quero ouvir palavras de vitória, eu quero ouvir palavras de salvação, eu quero ouvir palavras de que eu vou triunfar, o evangelho triunfalista, não é isso? As igrejas que pregam isso estão lotadas. E talvez você que está me ouvindo é alguém que prega a palavra genuína. E a palavra genuína, ela traz confronto. Ela te confronta. A palavra, o evangelho, ele precisa ser, na minha, na tua vida, um evangelho que confronta as nossas atitudes. Um evangelho que, cara, faz a gente refletir. Será que eu estou fazendo certo? Será que isso aqui é certo mesmo? Um evangelho que só coloca você para cima, querido, desculpa, mas é um evangelho barato, um evangelho que não vai te levar para o lugar de salvação, um evangelho que não vai te levar para uma mudança. É gostoso de ouvir, gostoso. Quem não gosta de ouvir uma palavra, nossa, onde eu vou vencer, vai lá. Mas será que isso causa alguma mudança em mim? Então você, homem de Deus, que tem pregado a palavra genuína, o evangelho genuíno, se você tem se sentido algumas vezes sozinho, se você tem sentido solidão, fique tranquilo. Isso é normal dos homens de Deus, daqueles que pregam a verdade. Isso aqui você vai ver vários profetas. Jeremias foi jogado numa cisterna.
né? Outros profetas aí, nós vemos o apóstolo Paulo, nós vemos Estevão que morreu, nós vemos vários homens, Pedro que foi mal compreendido, várias pessoas. Fique tranquilo, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza. Faça aquilo que precisa fazer, pregue a palavra, pregue de forma genuína, de forma verdadeira. Amém? Então eu só quis abrir esse parênteses aqui. Bom, entre os textos de Jeremias, né, entre os livros de Jeremias, o que eu julgo, no meu ponto de vista, o ponto de vista do pastor Wagner, o que eu mais julgo ser mais conhecido, né, é o capítulo 18. Eu coloquei 2 textos aqui, depois nós vamos ler o outro, mas o principal é o capítulo 18. Se você pode, abre aí comigo. Capítulo 18, onde vai falar sobre o vaso na mão do olheiro, né? Então diz assim, ó. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro, versículo 1, tá? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, pelo que o olheiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Uma pergunta aqui de Deus. Diz o Senhor, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus vai lá, mostra essa visão para Jeremias e diz assim, olha, como um barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão. Né? Por acaso eu não posso fazer com o meu povo, com os meus filhos, aqueles que são os meus, como o olheiro fez com esse barro? Eu não posso quebrar vocês, uma vez que o barro se rejeitou, saiu um vaso. Uma vez que o barro, a palavra é muito clara, e o barro se quebrou na mão do olheiro. E aí ele pega aquele vaso ali que estava quebrado, que começou a se desmontar, ele amassa de novo e começa a fazer aquilo que bem ele entendeu. Nós somos um vaso na mão do olheiro. E muitas vezes Deus vai precisar... Cacauzinha tá aqui. Cacau, vai para fora. E muitas vezes o Senhor vai precisar... que eu deixei a porta aberta aqui do escritório hoje, então ela fica entrando e saindo aqui. Por isso talvez você está ouvindo um barulhinho. Então o Senhor vai precisar muitas vezes nos quebrar. O Senhor vai precisar muitas vezes nos amassar. É difícil, é duro. Por isso que é melhor, querido, que eu e você nos rendamos à vontade dele. Por isso que é melhor que eu e você digamos para ele, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade, que nós não sejamos um povo de dura cerviz, aquele que são homens de coração duro, que nós possamos nos curvar perante a soberania e a vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável. Olha só o que diz o capítulo 29 também, no meu ponto de vista, é um texto bastante conhecido, nós já estamos caminhando para o fim. Capítulo de número 29, versículo 11, diz assim, ó. Também eu acho que é um texto muito conhecido, do meu ponto de vista, um texto bastante conhecido de Jeremias. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha só, parece contraditório isso, né? Parece um negócio estranho, uma palavra estranha. Como que um profeta que profetiza aqui várias tragédias, vamos dizer assim, né? Várias coisas que vão acontecer com o povo de Deus, o castigo de Deus. Como que Deus pode ter bons pensamentos ao respeito do povo, ao meu respeito, mediante essa situação que eu estou vivendo de luta, mediante um casamento que não está indo bem, mediante uma situação financeira, mediante uma situação de saúde, mediante uma série de situações que nós vivemos. Como Deus pode querer o meu bem? Mas ele diz assim, ó, eu sei o plano que eu tenho para vocês. Ele está dizendo, olha, esse castigo, essa punição, essa correção está vindo para o seu bem. Eu sei a obra que eu vou encontrar lá no final. Eu sei quem eu quero que você seja. Eu e você, queridos, somos uma obra em construção. Por isso que talvez parece turbulento a sua vida, por isso que parece que você sai de um problema e engata em outro, porque o Senhor está trabalhando em você. Você é um barro na mão dele. Né? E aqui ele está dizendo para o povo, olha, eu sei os planos que eu tenho.
Eu sei aquilo que eu tenho para a sua vida. E mais, são planos de paz e não de mal. Tá vendo esse castigo aí, essa tribulação que você está passando? Isso aqui é para gerar em você algo de bom, algo proveitoso. O Senhor não permite uma tribulação apenas por castigo. Afinal, Ele não é um Deus mau, é um Deus bom, um Deus misericordioso. Não pense que Ele vem apenas aplicar juízo. Não, olha, apenas um castigo, simplesmente por castigar. Não, até o castigo de Deus é para nos chamar a atenção para algo melhor. Olha, acorda. Acorda, não está vendo que eu tenho um projeto para você? Não está vendo que eu tenho um futuro melhor para você? E esse futuro precisa passar por essa dor, senão você não vai aprender. Né? Então vamos lá, vamos vir para o fim, caminhar para o fim. Bom, Jeremias também prega a esperança no meio da dor. Então, do meio do livro para o final, ele começa também a pregar a esperança. Ele fala, olha, vocês vão para o cativeiro, o povo vai para o cativeiro, o povo vai ser escravo. Porém, vai passar 70 anos e o Senhor vai dar livramento para o povo. Vai passar um período, o cativeiro ele é um período, ele é um tempo. Babilônia não vai ser eterna na vida do povo de Deus, Babilônia é apenas um período. Então o seu sofrimento, a sua situação, aquilo que você tem hoje como situação difícil é apenas um tempo, é Deus te moldando. Né? Então ele prega também essa esperança. Em síntese, a mensagem do livro de Jeremias é que o pecado, o diabo e o mundo não têm a última palavra sobre coisa alguma. A última palavra é de Deus. Ele é o Senhor do seu povo e de todos os povos da terra. Você pode dizer amém aí? E mesmo que seu povo seja infiel, ele permanece fiel. Sua graça sempre haverá de vencer o mal. Ou seja, Jeremias profetiza sim uma série de acontecimentos que aconteceria com o povo, mas há uma mensagem de graça, de esperança, que o povo ia sair de lá, que Deus ia fazer a sua vontade no meio do seu povo, e assim é na minha e na sua vida. A dificuldade, o problema, o mal, o pecado não tem sobre você a última palavra. A última palavra na minha e na tua vida é de Deus. É Deus quem dá. E é palavra de vitória, porque Jeremias diz, eu tenho para vocês um plano de paz. Você pode dizer amém aí? Vai nos comentários. Comenta amém aí, esse Deus é maravilhoso. Mesmo quando ele traz uma palavra de juízo, ele traz uma palavra de graça, de esperança, de misericórdia. O resumo é que até aquilo que parece mal na nossa vida, na vida dos filhos, nos sobrevém como instrumento de Deus na nossa vida. Eita Deus, como Ele é lindo. Como Deus é maravilhoso, saber que, como é tremendo eu e você saber que Ele está no meio da nossa dor, que Ele está operando no meio da nossa dor, que Ele está trabalhando dentro de você, que você é uma obra em construção e até os seus dias maus, os seus dias difíceis, fazem parte desta construção. Amém, querido? Espero que você tenha entendido, foi de forma bem resumida por conta do tempo. Mas espero que você tenha entendido. Não deixa de ler o resumo aqui que nós colocamos lá no Panorama Bíblico. Vai também te ajudar a esclarecer um pouquinho mais. Tá bom, queridos? Fique com Deus. Eu quero poder orar. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor Pai, por esse conhecimento. Obrigado por esse tempo investido em ouvir a Tua voz e conhecer mais do Senhor. Pai, obrigado porque quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos sobre o Senhor, nós vemos que o Senhor é um Deus que ama. Mesmo quando o Senhor aplicava juízo, mesmo quando o Senhor aplica juízo, castigo, o Senhor só repreende aquele quem o Senhor ama. Nada é o castigo pelo castigo, não, é o castigo para que haja uma mudança. É o castigo para que haja, eu não posso nem dizer castigo, Senhor, mas é uma situação que o Senhor gera em nós, para que haja uma melhora, para que haja um ser mudado, para que haja um caráter transformado. Obrigado. Nunca foi a punição pela punição, mas é a punição pela melhora. Tudo que nós vivemos, Senhor, é o Senhor dizendo, olha, se volte a mim, volte os teus caminhos, os teus pensamentos a mim. Obrigado. Obrigado por essa graça, por essa misericórdia. Muitas vezes, o expediente que o Senhor tem para usar é o castigo, porque nós não ouvimos de outra forma. E aí o Senhor, por nos amar, aplica também o castigo. Obrigado por isso. Nos dê uma semana abençoada.
em nome de Jesus. Querido, deixa eu só falar algo aqui para você, que eu estava aqui orando e me veio na mente. Muitas vezes, talvez você se pergunte, por que Deus aplica o castigo? Porque nós não ouvimos de outra forma. Deus fala através da mensagem, Deus fala através dos louvores, Deus fala através dos pregadores, dos pastores, você ouve. Muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, é preciso que Deus aplique a correção como um pai que ama o filho. Você não corrige o seu filho? Você que é pai? Queridos, olha só, cortou o vídeo aqui no finalzinho da nossa aula. Mas só para concluir aqui então o que eu estava falando. Deus ele te corrige porque ele te ama. A correção na minha e na tua vida, ela vem a ponto de nos fazer pessoas melhores, né? Então que fique essa mensagem no seu coração. Deus, ele te ama. E por isso que muitas vezes você está passando por isso. Porque ele quer que você se curve a ele, que você entenda, porque algo melhor ele tem. Tá bom? Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau.